Olá, ouvintes e telespectadores, sejam bem-vindos à Web TV Constante TV e sejam bem-vindos também ao programa Fé e Finanças. Não importa se você está sintonizado conosco pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite. O que importa é que nós estamos juntos aqui e vamos compartilhar valiosos ensinamentos bíblicos acerca do assunto finanças. O nosso programa está formatado num debate de podcast. Nós vamos ser conversa com vários participantes, onde nós vamos tratar de assuntos econômicos, né, e financeiros que acontecem no dia a dia das nossas vidas, né? Temas relacionados a gastos, orçamentos, dívidas, empréstimos, né, investimentos, e traremos aqui situações que podem ser algum problema nas nossas vidas, mas nós vamos abordar também soluções com base na Bíblia. E o nosso programa ele será dividido em 3 blocos, onde teremos um breve intervalo, onde serão anunciados alguns avisos da Web TV e também nós apresentaremos os patrocinadores. São aquelas pessoas que estão enganjadas na missão de trazer um conteúdo de qualidade e bíblico, né, sobretudo. Porém, esse aqui também não é só um podcast. Ele é um convite para você poder fazer uma reflexão aprofundada e fazer uma autoanálise, né, da sua vida acerca de como você tem lidado com a riqueza, o orçamento, os gastos, né, as dívidas, investimentos e aposentadorias. Nós vamos procurar refutar alguns mitos, né, alguns ditados que são falados popularmente, mas que são equivocados, né, do ponto de vista da Bíblia. E para refutá-los, né, nós vamos trazer passos e princípios bíblicos, né, baseado também em casos práticos, tanto na Bíblia quanto também no cotidiano dos noticiários. Portanto, se você busca uma orientação acerca do termo finanças, como você deve lidar com as finanças, você está no lugar certo, tá bom? E para corresponder à sua expectativa, nós contamos com a sua audiência. Nós não vamos abordar o assunto finanças por um aspecto estritamente técnico, mas sim nós vamos tratar através de princípios bíblicos, tá bom? De forma que você possa crescer em sabedoria bíblica e também que essa sabedoria traga resultados práticos para você, que traga resultados também no seu orçamento individual ou familiar e até mesmo no orçamento de sua empresa. E para trazer essa bagagem, nós temos aqui na nossa mesa o irmão Natan, o irmão Eliel e o irmão Alberto. São pessoas que têm uma vasta experiência na área fiscal, na área comercial como empreendedores, e também temos aqui pessoas na área de administração e também de economia, com experiência também no setor bancário e também no ensino superior da área de administração. Então, são pessoas que vão trazer consigo, né, suas experiências e também aquilo que elas aprenderam através dos ensinamentos bíblicos. Nosso objetivo não é esgotar o assunto de forma técnica, mas sim que essa sabedoria possa trazer resultados práticos na sua vida, tá bom? E para iniciar o debate, nós vamos apresentar aqui o livro que será a base bibliográfica do nosso debate inicial, que é o livro chamado Dinheiro, Dívidas e Finanças, do autor Jim Newheiser. Você pode encontrá-lo através do site da Editora Vida ou também através do site da Amazon, tá bom? E o primeiro tema que o livro traz para o nosso debate é a seguinte pergunta: será que a Bíblia ela serve para os dias de hoje, né? Qual é a premissa dessa pergunta? É que a Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás, aproximadamente, né? E naquela época não existiam situações financeiras, não existia internet, não existia sistemas, não existiam os bancos como nós os conhecemos hoje, não existia produtos financeiros, né, complexos como os seguros, como derivativos, títulos do tesouro, né? Então essas complexidades elas não existiam antes. Então será que a Bíblia, ela sendo escrita antes desses produtos, será que ela consegue nos ensinar como nós devemos nos comportar financeiramente? Então, para responder
para procurar responder essa pergunta, nós vamos começar a conversa com o irmão Natan. Natan, muito boa noite. Né? Como é que você entende que podemos responder essa pergunta? Bem, eu muito me alegro de estar participando, fazendo parte dessa bancada, né? Trazendo contribuições nessa área financeira, área econômica, para a vida das pessoas, né? Esse é um tema, né, que é muito necessário para as pessoas, para as famílias, para o mundo de um modo geral, seja no âmbito das empresas, no âmbito das pessoas, e precisa ser esclarecido à luz da palavra de Deus, né? Além de à luz de autores como o Jim nos traz essa contribuição. Bem, aí vamos para a pergunta. A pergunta, ela diz como a Bíblia pode, né? Como a Bíblia pode nos contribuir com muitas coisas, né? Na área financeira não é diferente. Por exemplo, né? A base do texto bíblico em 1 Timóteo 3:16 e 17 diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha a capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra, né? Então, a gente tem que se alegrar muito que a palavra de Deus traz respostas para todas as nossas necessidades da vida, né? E direcionando esse texto para a questão financeira, né? Ele, assim como ele traz resultados em outras áreas, a Escritura está dizendo que ela é divinamente inspirada, né? Ela não é de fonte humana, ela é de fonte divina, né? Então, Deus, quando soprou a palavra nos ouvidos do escritor bíblico, ele está trazendo instrução para a humanidade, para o homem, para a mulher, para todo aquele que vive, né? Então, a palavra que nós acabamos de ouvir aqui é da parte de Deus, né? Da parte de Deus para todos nós, né? Então, quando nós precisarmos de instrução na área financeira, como em outras áreas, né? Eu diria que a primeira fonte deveria ser a fonte bíblica, né? Na Bíblia se encontra um tesouro que a gente não encontra com facilidade em outras literaturas. Certo. Uma pergunta que vai complementar também a resposta é o seguinte, aí eu vou fazer a pergunta agora para o seu Alberto, né? Será que o homem mudou? Será que o homem de 2000 anos atrás é diferente do homem de agora? E aqui eu estou trazendo também um mito, né? É um ditado popular que a gente fala, é comum a gente ouvir, né? Falarem. As pessoas mudaram, né? Não se fala mais da mesma forma com as pessoas como se falava antigamente, né? As pessoas estão cada vez mais civilizadas. Será que, do ponto de vista bíblico, isso é verdade? Irmão, nesse quesito nós temos dois aspectos a considerar, né? Existem questões que mudam, mas tem questões que são atemporais. Duas delas são interessantes, né? Uma com relação aos princípios econômicos básicos, assim. O homem sempre vai ter necessidades, né? E com o advento da queda, nós temos aí questões como a escassez, né? Questão como fome, necessidade de habitação, né? Esses são pontos que valeram para o passado e valem para hoje. E o outro determinante, sem dúvida, é o que essa natureza que a gente está falando é a natureza humana, certo? Essa natureza humana ela não mudou, ela permanece com os mesmos desejos, anseios e necessidades, né? Essa natureza humana ela é capaz de ter uma relação com o dinheiro, com a riqueza, a ponto de mexer com suas emoções, no seu modo de agir, no seu modo de pensar, tá? No seu modo de sentir as coisas. Aí você vê, decorrente disso, você vê como o homem reage, tem reagido ao longo do tempo com relação a esse segmento da riqueza, né?
ela mexeu com a nossa natureza de tal forma que nós vemos as reações das mais variadas formas, né? Das mais variadas, as variantes dessa reação. Então é interessante essa pergunta por conta dessa atemporalidade, né, da natureza humana. Não mudou nesse quesito, sem dúvida. Eu quero acrescentar algo na minha resposta inicial, né, com relação à fonte, né, de sabedoria e de riqueza nessa área que é a Bíblia, né? Nós temos que ver, quando buscamos na Bíblia, a questão assim: Deus é um Deus de princípios, né? Então toda a sabedoria bíblica ela é pautada em mandamentos, princípios, orientações, salmos e etc, né? Os princípios eles são eternos, como trazendo a característica do próprio Deus. Deus eterno, princípios eternos, né? Então a sociedade evolui muito. Hoje evolui numa velocidade muito mais rápida do que nos séculos anteriores, né? Agora, o princípio ele é algo que gere, né, essas evoluções humanas, né, em todas as suas fases. Deus não vai ficar se adaptando à evolução humana, né? Ele determinou princípios, regras, leis, e nós, com sabedoria, temos que tomar aquilo como um ensino eterno e nos adaptar e aprender a lidar com a orientação e com nossa vida prática, né? Ou seja, eu levo para dentro da minha vida, né, a sabedoria bíblica, né, e adapto tudo que eu busco no mundo, né, o trabalho, a riqueza, a diversão, tudo que eu vou buscar no mundo, eu tenho que encaixar para viver bem e ser obediente a Deus, às regras bíblicas, né, aos princípios divinos, né? Isso é importante, né? Deus não vai ficar mudando o princípio por causa da evolução tecnológica humana. A gente observa, na verdade, né, irmão Léo, que embora a tecnologia avance, os problemas do ser humano, como população, né, como civilização, continuam os mesmos, né? Nós temos pessoas pobres, né, às vezes o recurso não chega até a mesa delas, e a gente observa, na verdade, que os problemas continuam os mesmos, né? Apesar de tecnologicamente nós estamos evoluindo, né? O irmão Eliel gostaria de acrescentar alguma ideia? Sim, um dos princípios é o direito de propriedade, né? Já lá nos 10 mandamentos, Deus fala: não furtarás, não roubarás. São direitos de propriedades que até hoje continuam, né? Você trabalhou, você tem direito àquilo. Outro também que está na Escritura, outro princípio importante, é que os trabalhadores, os patrões, devem respeitar os seus funcionários de tal maneira que pague os seus salários. Porque tem um versículo que fala que o patrão constrói casas, propriedades e esquece de pagar um salário justo para os seus funcionários, seus empregados. Com relação à questão financeira, a questão financeira está ligada basicamente na capacidade vocacional, intelectual de cada pessoa. Deus manda que a gente estude, se prepare para que tenhamos bons empregos, bom trabalho, porque em Provérbio a gente vê vários versículos, referência que falam sobre isso. Quem não quer trabalhar, também não coma. Tem aquelas pessoas ansiosas que não procuram viver às custas dos outros. Tem um versículo em Provérbio que fala que nós devemos observar as formigas, que elas trabalham no verão para ter mantimento no inverno, para que elas não morram de fome. Isso é o ensino para os nossos dias.
alguém tem a dificuldade financeira, está basicamente na falta de conhecimento, na falta de capacitação vocacional, e depois a pessoa fica se queixando que não consegue porque está difícil. Deus manda se preparar, Deus manda estudar, e a pessoa não faz isso. Como essa pessoa pode ser bem-sucedida na vida, que ela não faz a parte dela, que é buscar conhecimento, sabedoria, né? Sim, sim. A gente observa também que até os governos também, eles se apoiam em algumas tecnologias, né, princípios teóricos que muitas vezes podem conduzir a um desastre financeiro, né? Nós temos aí como exemplo a crise de 2008, né, nos Estados Unidos. Sim. E a gente pode dizer, né, hoje, né, olhando para trás, que foi um excesso de confiança, né? Sem dúvida. De forma que aquilo ali é um excesso de confiança no conhecimento, né, na tecnologia, mas que culminou no desastre, que desempregou muitas pessoas, e muitas pessoas também cometeram até suicídio, né, porque se viram ali sem suas riquezas, né, se viram endividadas por conta disso. Eu quero dar meu testemunho desse fato de 2008, né? Falaste, me veio à mente agora, né? O autor, ele comenta, né, que os técnicos e os governos, eles acreditam piamente que os modelos matemáticos, né, usados, né, principalmente na ciência da economia, né, conduz as sociedades, né, ao sucesso, né? Mas ele também comenta que esse sucesso, né, ele é alternado por insucessos, né? Então nós temos um período de sucessos, mas em seguida pode contar que vem crises, né? E isso daí nós temos visto com facilidade, né, no avançar da sociedade. Certo. Nós vamos já continuar nesse tópico, né? Nós vamos agora tratar no próximo bloco de alguns exemplos reais, concretos, né? De princípios e casos, né? Que nós vemos que, se fossem observados, poderiam ter evitado algum problema financeiro, seja pessoal, seja no contexto da nossa família, ou seja até no nível também nacional, né? Ou a nível de sociedade, tá bom? Então nós vamos fazer uma rápida pausa para o intervalo e nós voltamos já com o segundo bloco, onde nós traremos esses assuntos específicos, tá bom? Exemplos específicos de como um princípio bíblico poderia ser aproveitado. Bom? Olá, estamos de volta ao segundo bloco e nós vimos no primeiro bloco que a Bíblia, ela contém ensinamentos, ela é a palavra de Deus e contém ensinamentos que nos auxiliam até hoje, né? Embora ela tenha sido escrita há muito tempo atrás. E para exemplificar essa verdade, nós vamos tratar agora de alguns tópicos, né? Alguns exemplos práticos, né? Que nesses exemplos, se os ensinamentos tivessem sido observados, eles não teriam se tornado um problema financeiro, né? Então, vou passar agora a palavra para o irmão Eliel. Irmão Eliel, tem algum exemplo, né, de um princípio que seja atemporal, segundo a Bíblia? Em Provérbio 14, 23, o sucesso vocacional e financeiro vem através do trabalho árduo e da competência. Então nós vimos, para você ter algum sucesso na vida, precisa ter competência, trabalho árduo. E também em Provérbio 18, 5 fala: Deus manda trabalhar e investir em conhecimento. Quem tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. As pessoas hoje procuram profissionais vocacionados que tenham conhecimento para gerir os seus negócios. E esses ensinamentos, que foi escrito há vários anos atrás, continuam presentes hoje. Basta que nós leiamos a Escritura, que ela tem tudo que nós precisamos saber sobre trabalho, sobre finanças, como lidar com as finanças. São princípios que
não ficaram velhos, continuam presentes, não perderam a validade. É por isso que cada um de nós devemos pensar, ensinar os nossos filhos que eles precisam estudar, buscar conhecimento, para que possam alcançar os seus objetivos. Dar valor ao trabalho, né? Dar valor ao trabalho. Acordar cedo, né? Exatamente. É isso mesmo. Irmão, me vem à cabeça, de imediato, assim, esses jovens hoje, como estão à procura de caminhos para o trabalho, né? Os famosos concurseiros, né? São pessoas realmente obstinadas que, ao longo do tempo, abdicam do seu tempo de lazer, seu tempo de curtir, né? E demandam muito tempo, independente de se o concurso vai acontecer daqui a um ano, aqueles bem engajados. Então, essa dedicação é bem interessante como exemplo, porque você vê que depende do esforço, de muito esforço, né? Sem esse esforço, realmente é muito difícil alcançar essa meta, esse objetivo, né? De uma luz de trabalho, né? Algo que é tão difícil nos tempos de hoje. Então, me veio à mente agora esse exemplo, né? Que é bem interessante. Quero só dar uma contribuição, Henrique, com relação ao que o Eliel estava falando, né? Também se soma a tudo aquilo a questão da disciplina, né? Ao que o Alberto também falou, que muitas pessoas, principalmente a classe mais jovem, né, almejam, fazem planos para uma carreira promissora, escolhem o curso, né, vão à faculdade, mas não tem a disciplina, né, suficiente para alcançar aquele objetivo, né? Colocam o objetivo, tem ali, mas não tem disciplina suficiente para alcançar aquele objetivo. O que é que acontece? Alcança alguma coisa meia boca, né? E se queixa para si mesmo e se queixa da vida para os outros, porque embora planejou, foi em busca, estudou, mas não teve disciplina suficiente. E os concursos que o Alberto aqui citou são uma prova patente do que é ter disciplina para alcançar objetivos, né? É você determinar horas de estudo, né? Conteúdos a serem alcançados, provas de testes para poder alcançar o objetivo e chegar ali no páreo, no final, né? Ganhando a corrida. Queria acrescentar um exemplo também de quando eu servi no Exército, né, o serviço militar. E quando a gente tinha que pernoitar lá no quartel, de manhã cedo era cobrado que a cama tivesse toda arrumada, né? Depois eu vim aprender que isso é um ensinamento também, de que, como o senhor falou, né, às vezes o jovem, na sua inocência ou imaturidade, né, ele põe um objetivo muito longo. Sim. Quando ele tem que cumprir pequenos passos, né? Pequenos passos, um de cada vez. E lá nesse exemplo, né, do Exército, eu aprendi que arrumar a cama, né? Sim. Coisa que dificilmente eu fazia em casa, né? Minha mãe me brigava, mas no quartel eu aprendi o valor disso, né? De que, sendo disciplinado de pouquinho em pouquinho, né, a gente alcança resultados maiores com o tempo, né? Perfeito. Agora também é interessante observar que o nosso livro aqui base, ele também traz alguns exemplos, né? Tem um versículo aqui interessante, que acho que o telespectador até vai se identificar também. Os esquemas de enriquecimento rápido são tolos e conduzem à pobreza. Isso está lá em Provérbios 13:11, Provérbios 28:19, versos 20 e 22 também. Vocês conhecem algum exemplo? Me veio agora na cabeça um exemplo. Existe um garçom, famoso esse caso. O garçom um simples garçom, né? E as pessoas muitas vezes têm a sua cabeça, são pessoas inteligentes, né? Que estão em pontos, lugares, talvez por falta de alguma oportunidade, né? Mas que quando tem essa oportunidade, se engaja para o caminho. Eu acho que, se não me engano, o cidadão foi conhecido como o rei do Bitcoin. O rei do Bitcoin é muito famoso. Eu ouvi um rei do criptomoeda no exterior, um americano, né? Mas esse rei do aplicou um golpe
que a FGV suspeita que gira em torno de 1,5 bilhão, né? Ou seja, ficou tão fácil, né? Que a pessoa não se preocupa mais com a possibilidade de ser, porque você está vendo aquele recurso entrar com facilidade. Provavelmente ele prometia, né, retornos, Sim, né? exatamente. Retornos certeiros, né? Com outros que queriam também, que queriam o mesmo objetivo, o mesmo enriquecimento. Então o rei de Bitcoin é um caso bem interessante, bem famoso nesse sentido, porque além dele se querer isso, outras pessoas que o viam também almejavam da mesma forma esse ganho, né? Isso é tipo uma bolha, né? É uma bolha. A pessoa vê uma facilidade, que primeiro enriquecimento rápido não existe. Não existe. Muitas vezes a pessoa é uma maneira de encobrir algum fraude, alguma coisa, mas não existe essa possibilidade de enriquecimento rápido. Quando a pessoa embarca nessa situação, querendo antecipar a sua vida financeira, é um risco muito grande. Por quê? O dinheiro ganho isso em Provérbio 13:11. O dinheiro ganho por meio ilícito logo acaba. A riqueza conquistada vem com trabalho árduo e com o tempo. Então, qualquer antecipação de querer procurar uma facilidade financeira, uma oferta de juro acima do mercado, isso é fraude. Isso não é tem que real. chamar a atenção, né? Chama atenção. Isso que a gente mais vê hoje essas vantagens financeiras, né? E as pessoas desavisadas correm atrás e no final se afundam. Além de se afundar, afunda a família toda uma poupança que foi feita ao longo dos anos, por ganância, perde tudo, porque não conhece a Escritura. Porque a Escritura diz, o enriquecimento vem com trabalho árduo e com tempo. Sim, sim. Apareceu facilidade, fuja dessas facilidades. Coloque em dúvida, né, Exatamente. A eficácia e a possibilidade disso acontecer realmente, né? Eu diria até assim, fugindo um pouco do que nós condenamos, né? Essa não é a nossa instrução, não é o nosso ponto de vista, mas aquele que opta por essa possibilidade, ele deveria, via de regra, por exemplo, ter recursos suficientes, né, para que aquela aposta que ele faria num negócio de alto risco, porque isso é alto risco, né? O que promete altos ganhos, alto risco, baixo ganho, baixo risco, né? Essa é a regra do mercado, né? Em todas as áreas. Então, o camarada que tem um dinheiro para apostar no negócio, né? Não estou falando em jogos de aposta, estou falando em apostar em negócio, né? Assumir o risco, né? Isso, assumir o risco, né? E que aquilo não vai afetar a vida financeira, não vai desorganizar o orçamento dele, que ele aposte como experiência, né? Desde que não afete a sua vida financeira. Né? Porque tem gente que tem esse perfil, parece que o camarada fica fissurado pela possibilidade de um ganho grande, né? Se não for aquilo, parece que não serve para ele, né? Então, se o camarada tem esse perfil e ele tem reservas suficientes para não comprometer a vida orçamentária normal dele, que ele corra esses riscos pontualmente aqui e ali, né? E aí a própria vida vai responder para ele, a própria experiência vai responder para ele se vale a pena ou se não vale, né? A nossa resposta é que na maioria dos casos não vale a pena, né? Mas tem pessoas que vivem assim na linha do risco. Se não tiverem por ali, não estão contentes, né? Sim. Tem um exemplo também muito interessante no livro, que é o provérbio que diz o seguinte, ó: endividar-se ou ser fiador de dívida alheia é tolice e pode levar à ruína financeira. Na minha experiência bancária, né, trabalhando no banco, eu já vi muitas pessoas irem ao banco porque foram fiadoras e o principal não honrou com a dívida, né? E lá elas se viram obrigadas a passar por um estresse que poderia ter sido evitado, né? Se hoje alguém pedisse emprestado de você, irmão Natan,
como é que o senhor lidaria com esse tipo de situação? Observando a Bíblia, e eu costumo observar quando vou tomar uma decisão, né, não só de cunho financeiro, mas das outras áreas da minha vida, eu sempre tento lembrar um princípio, uma referência bíblica para pautar o meu negócio dentro daquilo, né? Eu geralmente tenho me desviado, né, porque é isso que a Bíblia usa esse termo, se desviar, né? É como se fosse um caminho ruim e que a gente é melhor desviar-se dele, né, para você não ter problemas, né? Então, o meu procedimento pessoal e o meu conselho é seguir o conselho bíblico, né? Se desvie, né, dessas possibilidades, né? Mas o camarada é meu amigo do peito, né? É aquele carne e unha, né, que está comigo em todas as paradas. Meu amigo, oriente ele, né? Tem outros meios de você chegar aos fins, né, por outros caminhos, né? Não aquele de colocar em risco a própria amizade, porque quando você busca o apoio de um fiador num amigo, né, você está colocando em risco não só a perca do dinheiro em si, né, o colocar-se no lugar dele, mas de perder a própria amizade, né? Porque o risco daquilo dar errado, de ele não vir a cobrir aquela dívida a pagar, né? Ele vai lhe jogar em desgraça, é você que vai ficar no lugar dele. Então, meu conselho, minha orientação é a orientação bíblica. Fuja desse esquema. A Escritura salienta bastante isso. Em Provérbios fala bastante sobre isso. Fala bastante. Não ser fiador, nem do seu amigo, quer que seja, não seja fiador. Porque a menos que você tenha condições de bancar, se o amigo não puder pagar a conta, você bancar. Bancar e perdoar, né? Perdoar. Porque recentemente eu ouvi uma entrevista de uma pessoa que foi fiador do seu amigo. Por amizade, foi fiador do amigo e o negócio desse amigo não deu certo. Como consequência, a casa dele penhorada, né? Foi penhorada, ia para leilão, a casa da pessoa que avalizou ia para leilão para sanar a dívida do amigo. Olha as consequências de quem é fiador. É por isso que a Escritura é atemporal e fala: não seja fiador, não seja fiador. Nós temos motivo para dizer por que eu não posso ser fiador. Porque a Escritura diz que nós não devemos ser fiador. É só ler a Escritura que ela nos ensina. Sim. Agora uma pergunta para o seu Alberto, tom de brincadeira, né? A pessoa ali pediu ali para ser fiador, pediu emprestado, né? Só acha melhor perder a amizade ou perder a amizade e o dinheiro? Irmão, é muito complicado, né? Na medida do que você pode fazê-lo, é melhor você fazer aquele empréstimo na condição de saber que aquilo não vai retornar naquele limite, né? Do que você perder, né? É sempre bom conversar. E isso já aconteceu, né? Você coloca o limite da condição, o que eu posso é isso, né? De forma que se não der certo, né? Não espere, não vai lhe prejudicar, a ponto de prejudicar o seu círculo, né? Entendi. E isso já aconteceu certamente. Entendi. Eu, por exemplo, na minha experiência, Henrique, eu pratico mais ou menos isso que o Alberto, né? Sempre tem conhecidos que recorrem a mim, né? Uma compra no cartão, um empréstimo mesmo ali, pequeno, rápido. E eu faço isso, com desprendimento, né? Desprendimento, né? Primeiro porque eu conheço aquelas pessoas, né? Eu conheço muito bem, às vezes faz parte ali do meu círculo de amizade, e isso tem dado certo, né? Eu tomara que venha dando certo, porque os valores são valores medidos, né? Porque se forem grandes, a gente corre esse risco, e aí é melhor você não entrar nessa, né? Você preserva a amizade
E preserva o dinheiro, assim. E como foi muito bem falado, isso também preserva também a família, né? Nossa família, às vezes a gente pode colocar a nossa família em risco, né? Financeiro, quando a gente deixa de observar, né? A gente não falou, irmão, do crédito, né? Mas o acesso ao crédito, ele dá essa sensação de poder, né? De jogar para frente uma dívida, que é isso. Sim, joga para frente uma dívida, a possibilidade de quantas vezes, as pessoas se afundam, perdem o controle. Né? Então é interessante. Certo. A gente vai fazer uma breve pausa e a gente vai continuar muito em cima desse último tópico que foi falado, que é a questão do... se eu for emprestar, seria talvez no melhor doar, né? E a gente vai ver que não que a gente deva sempre atender os pedidos, né? Mas que sempre que a gente atender, a gente analisar com esse olhar, né? Porque isso vai casar muito com o tópico do próximo bloco, que é qual deve ser o propósito da nossa vida financeira, né? Então a gente vai rapidamente fazer uma pausa para chamar o intervalo, né? E os patrocinadores também. E em seguida nós vamos responder a pergunta: qual deve ser o propósito da nossa vida financeira? Estamos de volta no terceiro bloco e vamos dar continuidade a alguns princípios que nós começamos a abordar no segundo bloco, tá bom? E em seguida nós vamos tratar de uma pergunta que diz o seguinte: como devemos tratar nossas finanças, né? Qual deve ser o nosso propósito? Mas antes de responder essa pergunta, né, vamos também tratar de um princípio que ele é muito útil, né? Sempre foi útil, na verdade, que diz o seguinte: é sábio poupar para o futuro, né? Está lá em Gênesis e Provérbios, Provérbios 6:8. E nós vemos assim que muitas pessoas dependem do governo, né, para a sua aposentadoria. E às vezes aquela aposentadoria ela não é o suficiente para suprir aquelas necessidades naquele momento. Mas se nós utilizássemos esse princípio desde jovens, né, talvez nós poderíamos complementar, né, essa renda, né? Seu Natan, o senhor estava comentando lá no primeiro bloco, o senhor teve uma situação em 2008, né? E aí como é que o senhor pode aliar esse princípio com aquele princípio que nós estávamos falando antes, de que nós não devemos também nos endividar? Como é que o senhor poderia abordar esse tema? Foi assim, rápidas palavras. Lá em 2008, o meu negócio estava bom. Vinha bem, né? Vinha tocando bem, estava no período de alta, né? E eu estava precisando de uma picape, estava com um carro pequeno e via a possibilidade de fazer isso. Eu tinha o recurso, a metade do recurso, né? O que é que eu fiz? Vendi o carro velho, fui na concessionária e comprei um carro novo, né? E isso era o ano de 2008, era ali por meados do mês de maio. 2 meses depois, 3 meses depois, estourou a bolha nos Estados Unidos, né? Isso, em termos práticos, eu me lembro até que um governante, que é o governante da época de hoje, ele disse, eu me lembro porque isso ficou bem gravado na minha mente, ele disse assim: isso é apenas uma marolinha, né? Não nos vai afetar aqui no Brasil, né? Então esse termo marolinha ficou na minha mente. Era uma crise muito pequena, a gente sabe o que é uma marola, né? Era uma onda pequena que não ia chegar no Brasil, ia morrer lá mesmo nos Estados Unidos, né? Virou um tsunami, né? E não era bem isso, né? Foi um tsunami, embora não tenha sido causado por brasileiros e aqui, né? Mas o fato é que respingou mundo afora, né? E lá no meu comércio pequeno, né, que eu tocava, respingou em cheio. O meu faturamento despencou, né? O carro estava recente, eu tinha que pagar as prestações altas, né? Porque era uma picape, era um carro caro, né? E eu me vi em apuros, né? Aí o que fazer, né? Se eu tivesse uma poupança, podia ter recorrido à poupança, mas a poupança eu recorri para dar entrada no carro, que era metade do valor, né? Fiquei zerado, né? Então, naquele momento, eu passei uns sérios apuros para não ter que me desfazer do bem, perdendo um bom dinheiro, né? Conselho: não vá deixar de fazer negócios por causa do que aconteceu comigo, né? Mas estude bem a situação, tenha um pouco de reserva, não coloque a sua reserva toda num só negócio, né? Irmão, tem um versículo em Lucas que fala assim, interessante, né? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre,
Não se senta primeiro a fazer as contas dos gastos. Muito próprio. Para ver se tem com que acabar. Isso está lá em Lucas 14, 28, né? Então, é bem interessante. Sim. Então, muito próprio, né? O versículo, ele espelha muito bem a natureza humana, né? Dos nossos planejamentos, né? E isso acontece com todo mundo. Eu imagino que deve ter acontecido com milhares de pessoas iguais a mim, né? Que não tinham um salário, governo, é empregado de governo, tem um salário fixo, vive de forma independente, autônomo, né? E quando vem essas crises, pode abalar em cheio a situação dessas pessoas, né? Quando falei poupança, eu lembro da história que é contada em Gênesis, que conta que Faraó teve um sonho onde ele via 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Então ele chamou José para interpretar esse sonho. José falou que as 7 vacas gordas seriam os 7 anos de prosperidade e as 7 magras, 7 anos de escassez, né? E Josué deu passo a passo para Faraó o que Faraó deveria fazer durante esse período de fartura. E Josué pediu que Faraó chamasse alguém com capacidade, com sabedoria, para administrar esse período e arrecadar os alimentos. E Faraó chamou José, e José, debaixo da proteção, orientação de Deus, durante os 7 anos de fartura, estocou alimento suficiente, fez reserva suficiente para atender os 7 anos de escassez. Aqui nós temos uma lição sábia na Escritura, que no período de o que a gente reservar no período de fartura, a gente pode usar no período de escassez. A Escritura nos ensina isso. Só que nós muitas vezes vivemos como se nunca fosse haver uma escassez, nunca fosse haver uma situação que a gente que vá precisar de uma poupança, de uma reserva. Hoje em dia está muito comum as pessoas falarem: seja otimista, seja otimista. Exatamente, mas só que ser otimista não leva a lugar nenhum. Ser otimista, você vai trabalhar, se esforçar. Sim, mas não faz você ganhar dinheiro. O que faz você ganhar dinheiro é trabalhar, procurar ganhar seu dinheiro. E procurar fazer uma reserva. Eu gosto de pensar justamente dessa forma, né? Como o senhor acabou de falar. É bom ser otimista porque faz bem, né, para nossa alma. Exato. Né? Mas quando eu for me preparar para um plano, eu tenho que me preparar contando com o lado pessimista da coisa, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma poupança, eu vou usar toda ela para dar entrada no carro, né? Como por exemplo o seu Natan. Talvez não se imaginasse que seria possível uma crise daquela, né? E aí a gente acaba não se precavendo, né? Mas ficou de aprendizado, né? Que agora eu tenho que ter uma reserva, né? Para uma situação inesperada, né? Exatamente. Então, por isso é importante, né? Esse ensino de José é um dos ensinos mais completos sobre economia, sobre planejamento. Acho que foi o dos maiores ministros da Fazenda, de desenvolvimento e da economia agregados. Verdade. Agora, nós vamos passar para a última pergunta que o livro levanta, né? No primeiro capítulo, né? Qual deve ser o propósito da nossa vida financeira? E aqui eu vou trazer um outro tema, talvez um pouco mais amplo do que finanças, que seria a questão da mordomia. Mordomia é prestar conta daquilo que nós recebemos, né? A Bíblia ensina que tudo aquilo que nós conquistamos vem da força que Deus nos dá, né? Seja através da força da vontade, seja através da força física, né? Da saúde, né? Então, para embasar esse tópico, eu vou citar 3 passagens, que são as seguintes. Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Ou seja, mesmo com nossas finanças, né, nós devemos fazer também tudo para a glória de Deus. Outra passagem que está lá em Eclesiastes, que é o propósito do homem, né? Temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Lá em Eclesiastes 12, 13. E eu queria conectar esse tópico com aquele princípio que nós abordamos no segundo bloco, sobre ser fiador. Eu queria fazer uma breve conexão com ele, né? A Bíblia diz que nós não devemos ser fiadores.
Mas se nós vemos um irmão que está necessitado e ele pede um dinheiro, será que eu não deveria entender não como fiança? Talvez, por exemplo, ele esteja solicitando ali, tu pode ser meu fiador para o meu crédito educacional, né? Que hoje no Brasil é o FIES, né? O crédito estudantil, né? E você vê que ele realmente não tem condições de arcar com uma faculdade particular, né? E não logrou sucesso no vestibular. Será que eu poderia, então, passar para um outro princípio que diz assim: honremos a Deus com a nossa riqueza, o que inclui a compaixão pelo pobre, né? Que está em Provérbios 3, versículo 9, Provérbios 19 também e Lucas 12. Então, será que eu não poderia olhar para essa situação, ao invés de olhar como fiador, mas será que eu não poderia estar logo preparado? Aquele irmão está precisando de algum recurso, seria melhor eu vou ser fiador, mas se ele não puder arcar com aquilo, eu mesmo vou ajudá-lo nessa situação. Será que nós podemos pensar dessa forma também? Bom, certamente que sim, irmão. Por isso que eu coloco na minha cabeça, primeiro, como uma boa obra, né? E a boa obra, ela não é uma condição, né? Ela é um dever do cristão, né? Claro que você vai avaliar a condição, mas eu estou levantando aqui a questão, o direcionamento é para uma situação positiva, né? Você vai estar auxiliando alguém numa necessidade, e sempre você vai estar avaliando o seu poder de... Mas a questão maior que eu vejo aí, a fé não vem pelas obras, mas as obras são reflexo da sua condição de cristão. Isso é, para mim, como um pilar, né, nesse quesito, né? Então, eu vejo como a compaixão, a demonstração, como reflexo de uma boa ação e muito plausível, né? Certo. Agora, tem algum exemplo? Que eu vejo aqui, a Escritura manda que sejamos generosos, né? Generosos. Mas só que, no meu ver, desde que não comprometa as nossas finanças. Se eu tenho condições de arcar sem comprometer as minhas finanças, da minha família, que quando eu falo finança não é minha, é da minha família. Mas a Escritura manda ser generoso. Se eu tenho condições, a gente deve ajudar, independente de qualquer coisa. Mas primeiro, levar em consideração a sua capacidade financeira e as pessoas que estão ao redor de você, e a sua esposa, seus filhos. Depois de avaliar essa situação, se você achar que deve, não sozinho. Se você é casado, tem que combinar com sua esposa. Se tem filhos, também combinar com seus filhos. Se você pode fazer isso ou não. Porque se porventura der errado, fica mais fácil, se for uma decisão tomada em conjunto com a família, fica mais fácil superar, resolver aquela situação. Agora, se for sozinho, fica muito mais difícil. Sim, sim. Natan, você tem algum exemplo que trate dessa questão de qual deve ser o nosso propósito com as nossas finanças? Bem, a gente está rodeado, na verdade, de exemplos, né? Na família da gente, naqueles que se avizinham da gente, onde a gente mora, na própria comunidade cristã onde a gente participa, a gente vê comportamentos bem diferentes, né? Isso denota como cada qual de nós assimila, né, as orientações da palavra de Deus, né? Uns conseguem tomar uma palavra como verdade, né, que deve ser seguida, independente de qualquer coisa. Outros parece que não, isso daí é uma orientação sem muita importância. Né? Então, dependendo de como nós assumimos, temos essa postura diante da palavra de Deus, né? Isso que vai ser o desdobramento do nosso comportamento em relação a isso, né? A dar, a doar, a ajudar, né? Isso tem que nascer no coração do homem, né? Isso tem que ser um ato que ele tem que extrapolar
o visual, o externo, né? O plausível, né? Isso tem que nascer primeiro no nosso coração, né? O nosso coração, ele tem que estar cheio de compaixão, né? Para vislumbrar essas possibilidades, né? E aí a gente pedir misericórdia de Deus para conosco e para com os outros, mas principalmente para conosco, porque se nós temos possibilidade de ajudar e não ajudamos, né? Eu vou dizer que nós estamos caindo em pecado, né? Eu vou correr o risco de dizer que nós estamos, né? Porque a palavra de Deus nos ensina que não é só saber fazer o certo, né? Sim. Mas não fazer o errado, né? Mas não fazer o errado. Então, se nós reconhecemos uma necessidade e o nosso coração não se enche do Espírito de Deus para ir ao encontro daquela necessidade e preenchê-la dentro de uma situação razoável, né? Eu diria que nós estaríamos em pecado. Então, a compaixão e a misericórdia, na verdade, a gente tem que pedir pela gente, não pelo necessitado que nós estamos vendo, né? Porque nós sabemos o que é certo fazer. Ele talvez não. Nesse quesito, irmão de dinheiro, a gente tem que entender o seguinte, que tem o dono, né, e tem o mordomo. O que a gente tem que compreender é quem nós somos nesse papel. Se tem um dono, só nos resta o papel, que é o mordomo, né? Que é justamente saber administrar. Então a palavra de Ageu diz assim: minha é prata e meu é o ouro, diz o Senhor, né? Então saber administrar é administrar algo que não é nosso, né? E isso implica em o que nós vamos fazer com esses recursos, com esses bens, e na melhor distância que nós vamos dar quando assim nós pudermos executar e fazer e tê-los, né? Sim. Nesse cenário, né, quer dizer, nesse contexto, né, sobre esse princípio, o cenário ideal era que dentro da comunidade cristã não deveria haver pessoas necessitadas, né? Sim. Aqui a Bíblia diz que aquele que tem abastança, né, deve auxiliar aquele que porventura está faltando. Henrique, eu queria aqui acrescentar rapidinho, me veio à mente um exemplo. Aqui mesmo no seio da comunidade, já 2 vezes eu parti para acudir pessoas, não que eram parte da comunidade, mas que estavam ao redor da comunidade, né? E as 2 vezes eu fiquei muito decepcionado, né? Eu fiquei decepcionado porque depois que eu pude lançar a mão de ajuda para aquelas 2 pessoas, outras pessoas me procuraram e disseram: rapaz, tu ajudaste aquele camarada, aquilo é um aproveitador, né? Ele se vale daquela condição, conta aquele discurso de pobre, de miserável, né? E lança a mão do que não deveria lançar, né? Então, fica o exemplo também, né? Infelizmente, na igreja também nem todos são de fato, né, espiritualmente da igreja. Nem tudo é ovelha. Porque a Escritura manda que a gente contribua, ajude, de acordo com aquilo que determinamos no nosso coração. Nós somos mordomos, só precisamos saber lidar com as finanças, que é de Deus. Certo. Bom, irmãos, nós estamos já encerrando esse primeiro episódio, tá bom? E foi muito bom ter a participação de vocês, né, debatendo esse assunto, que ele é muito enriquecedor. E fica aqui a reflexão para o nosso telespectador. Será que algumas dificuldades financeiras que você esteja enfrentando ou já enfrentou, será que não são consequências de uma falta de observância de princípios valiosos como esse que nós discutimos, né? Se você acha que essa palavra faz sentido para você ou para alguma pessoa, compartilhe o programa e continue acompanhando esse programa, porque nós vamos discutir outros temas, né? No próximo bloco, nós vamos tratar qual é a origem dos problemas financeiros, né? Então, se você quer saber qual é a origem daquilo que você está enfrentando, ou de que alguém próximo de vocês possa estar enfrentando, continue conosco, tá bom?
Desde já nós agradecemos a sua audiência e até a próxima. Boa noite.